Bom, hoje a ministra Simone Tebet precisou ajustar o discurso depois que ela disse que não, em momento apropriado, vai escolher, como eu estava trazendo aqui anteriormente, né, a respeito do presidente do IBGE. Mas disse que agora vai atender ao pedido do presidente Lula para a troca da presidência do IBGE. E deve se encontrar com o economista Márcio Pokmann assim que o nome for oficializado. Vamos lá, nós temos esse trecho aí dela falando, a ministra do Planejamento? Vamos lá, Nilson. O ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Pokmann, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Que agora eu sei o nome dele, revela muita coisa, né? Deixa eu só pegar a frase anterior da ministra, que a gente já reproduziu aqui, né? Antes ela tinha dito isso ontem, seria um desrespeito com o presidente que está hoje lá e tem um ciclo que não se encerrou. Já não seria mais. Então, é um desrespeito, levando-se em conta o que disse Simone Tebet. O nome seria discutido no momento certo. Já foi discutido. E com a pessoa certa. Pelo visto, não incluiu a ministra do Planejamento, Simone Tebet, nessa discussão. Vamos lá, agora sim, nós já temos a Yasmin Costa em Brasília, né, para nos trazer mais informações. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Fato é que a ministra parece que foi atropelada pelos fatos vindos, ou pelo trator vindo do Palácio do Planalto em relação ao novo presidente do IBGE, né, Yasmin? Bem-vinda. Obrigada, Pioto. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. A ministra do Planejamento confirmou, né, que esse assunto envolvendo a nomeação do presidente do IBGE estava sendo discutido entre a equipe dela, do Ministério do Planejamento e o Palácio do Planalto, mas ela disse que há pelo menos 15 dias esse era um assunto que estava em pauta, mas que o nome, efetivamente, esse ela não tinha. Ela confirmou que o presidente da República pediu que o nome sinalizou e fez também um pedido para que o nome do indicado para assumir essa vaga de presidente do IBGE seria da cota pessoal de Lula, mas o nome não tinha. Mas aí, na sequência, veio o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, confirmando Márcio Pokmann realmente como o presidente do IBGE. A ministra do Planejamento precisou sair aí para falar com a imprensa, trazer aí a informação de que agora ela conhece o nome, que não vai ter nenhuma oposição, que ela vai acatar a determinação do Palácio do Planalto, mesmo diante, como você trouxe, repito aqui para a nossa audiência, mesmo diante do posicionamento que ela teve antes do anúncio de Márcio Pokmann como presidente do IBGE. Ela disse que o atual interino do IBGE seria um desrespeito retirá-lo, porque na avaliação dela é preciso continuar. Simar Azeredo, que está desde o começo do ano como interino no IBGE, retirá-lo na avaliação de Simone Tebet seria um desrespeito pela continuidade do trabalho que ele está fazendo. Mas fato é, a mudança vai ser feita, a ministra disse que vai acatar, e ainda você trouxe essa fala da ministra dizendo que não conhecia, agora sabe, vai avaliar, vai conversar com ele. E outro ponto ela também trouxe, viu, Pioto? A gente vai trazer agora para a nossa audiência. Ela disse que não vai trazer nenhum tipo de pré-julgamento com o nome de Márcio Pokmann. Vamos ouvir também o que disse a ministra do Planejamento. Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política, para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais faria isso e não vou fazer. Então, ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta, né? A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam, né? O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim, de não querer para os outros que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho, né? E eu não farei isso com um colega que agora vai se somar conosco num grande projeto a favor do Brasil.
Complementando, Piotr, quem é Márcio Postman, economista, ele já é conhecido do Partido dos Trabalhadores, tem proximidade com o Partido dos Trabalhadores e também com o presidente Lula, até por isso entrou nessa cota pessoal do presidente da República. Ele já ocupou a presidência do IPEA de 2007 a 2012. Na gestão dele teve registro de polêmicas, acusações principalmente de questões relacionadas ao aparelhamento político na época dentro do IPEA. Ele também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, de 2012 a 2022 e foi coordenador econômico da campanha petista à presidência em 2018. É um nome alinhado com o PT, não era conhecido da ministra, não era conhecido o nome dele para a indicação do IBGE, para ser o presidente do IBGE. Não estava ali acordado, alinhado com a ministra do Planejamento, mas agora ela vem tentando aí passar panos quentes, vamos dizer assim, e disse que vai acatar efetivamente esse nome que vem da cota pessoal do presidente da República. Eu volto com você, Piotr. Muito obrigado, Yasmin. Vamos lá. Óbvio que, como disse a ministra Tebet, ela vai acatar porque a última decisão no presidencialismo é sempre do presidente da República. Ministros de Estado são assessores de primeiro escalão do presidente, seja ele quem for. É assim que funciona. Agora, o que estranha, porque o fato é que Simone Tebet veio a convite do próprio presidente porque ela deu apoio a ele naquele momento do segundo turno. Isso pode ter feito diferença naquela votação que foi muito apertada, a eleição foi decidida por menos de 2 milhões de votos, é que ela não tenha sido sequer, digamos, avisada antes dessa decisão do Palácio do Planalto. Até porque o IBGE fica, digamos, nesse guarda-chuva administrativo do Ministério do Planejamento. Não avisar, obviamente que a decisão do presidente, ele pode dizer, essa é cota minha, pessoal, ninguém tasca, eu vou decidir e acabou. Funciona assim no presidencialismo. Agora, não avisar a ministra reduz o tamanho da ministra na administração. Politicamente, as coisas são muito simples de serem entendidas nessa hora. A ministra não ser avisada dá a ela, obviamente, uma importância muito pequena dentro, digamos, das decisões mais importantes do Palácio do Planalto. Isso chama atenção, sem contar que, como ele disse, disse anteriormente aqui, até o dia 23 de dezembro ela não tinha nenhuma pasta definida. Chegou-se a pensar na possibilidade dela ficar com o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva ficaria com o Ministério das Mudanças Climáticas, aí ela negou, falou não, que ela é amiga de Marina e que não fazia sentido. Estavam arranjando ali um puxadinho para colocá-la em algum ministério. Pensaram também no desenvolvimento social, cidades, enfim, até que depois veio o Ministério do Planejamento e mesmo assim com a ideia de que ela não teria tanto poder. A ministra disse que não vai fazer pré-julgamento de Márcio Postman, bom, enfim, essa é a pronúncia do sobrenome, do agora novo presidente do IBGE, mas ela não fez, mas o economista Edmar Baixa, que tem no seu currículo nada menos do que ser um dos idealizadores do Plano Real. Ele foi ex-presidente do Instituto Brasileiro de Estatísticas, de Geografia e Estatísticas, nós estamos falando do IBGE, e ele disse exatamente o seguinte, olha, só para você ter uma ideia, temos aqui a frase, Postman é um ideólogo, tem uma visão totalmente ideológica da economia e não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um órgão importante porque ele calcula apenas o desemprego oficial, apenas aqui é retórico, tá? E irônico. Ele calcula a inflação oficial, ou seja, há uma série de informações que são levadas em conta para se fazer ou não investimentos e para se mensurar a competência daquele governo. E ele continua aqui. Ele não terá exatamente problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no IPEA. Exatamente essas acusações que ele enfrenta e que Yasmin nos trouxe. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE, o que disse Edmar Baixa. O que a ministra Simone Tebet não conseguiu dizer, porque tudo indica tenha sido também, ou pelo menos assente algo parecido com isso, ela disse que vai acatar a decisão do presidente Lula. Edmar Baixa, um dos economistas mais brilhantes e conhecidos no país, de novo, que tem no currículo apenas, de novo aqui, é um recurso retórico que eu estou usando, ser um dos idealizadores do Plano Real. Depois da redemocratização, foi a principal coisa que aconteceu na história desse país recente. E quem me disse isso foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque eu considero o Plano Real, e obviamente todos temos uma opinião positiva sobre o Plano Real, ou a maioria das pessoas, isso resolveu boa parte da vida brasileira, e ele disse assim, não, primeiro foi a redemocratização, depois que permitiu, nos criou condições para ter o Plano Real. Mas enfim, está aí a opinião de Edmar Baixa.
Bom, eu converso agora com o nosso comentarista, Luiz Felipe Dávila, está conosco. Oi, Dávila, seja bem-vindo. Boa tarde a você. A ministra Tebet sai pequena desse episódio, sai bem menor do que entrou, não é? Boa tarde, Piotr, e toda a nossa audiência de prós e contras. Ela não é que ela sai pequena, ela sai minúscula. Ela mostra que ela tem um amor tão grande ao cargo. E olha o que ela disse, que ela não vai fazer pré-julgamento, mas isso não é pré-julgamento, é apenas analisar os fatos e a trajetória de Márcio Pockmann, um ideólogo militante do PT que sempre usou cargo público para manipular dados a favor da ideologia política. Olha que absurdo! É esse sujeito que a esquerda radical petista está colocando para presidir o IBGE, como você disse, um instituto que simplesmente mensura inflação, desemprego no Brasil. Como é que nós vamos confiar nos dados de uma pessoa que diz literalmente que dados existem para revestir os argumentos ideológicos? É um absurdo a velocidade do aparelhamento do Estado brasileiro por esses radicais militantes. Márcio Pockmann agora no IBGE, nós tivemos o Jean Paul Prats assumindo a presidência da Petrobras e acabando com a política de paridade internacional de preços que conduziu a Petrobras ao reerguer a Petrobras, e a credibilidade da Petrobras no mercado internacional foi justamente isso, acabou com esse mecanismo. É uma coisa inacreditável como os cargos vêm sendo loteados com essa militância de esquerda. E Simone Tebet fez um papel muito feio. Ela, que sempre se coloca como a moderada, era o símbolo desse governo de coalizão que envolvia outros partidos, está aqui cedendo um dos cargos técnicos mais importantes do governo para um militante de esquerda que manipula dados a seu favor ideológico, como ele fez no IPEA no passado. E esses militantes têm, quando não, nuances são completamente de uma extrema esquerda, né? É uma discussão completamente ideológica, não se discute dados e informações com essas pessoas. Normalmente eles vão sempre para o argumento de extrema esquerda, Dávila. Com certeza, Piotr. Pockmann já, é só entrar nas redes sociais, nem isso a ministra fez, né? A crítica feroz que ele vem fazendo ao PIX, criticando o PIX como uma ferramenta neocolonial do capitalismo. Veja que absurdo uma pessoa falar isso sobre um instrumento que hoje todos os brasileiros utilizam e que facilita a vida das pessoas. Olha o tom ideológico que ele dá a uma coisa simples e técnica como o PIX. Você imagina como é que ele vai tratar as outras coisas mais sérias, como desemprego e inflação. PIB, inflação e desemprego. É só isso que o IBGE mensura. Imagina se não se tiver critérios técnicos para fazer isso agora à frente dessa nova gestão. Obrigado, Dávila. Boa tarde a você. Boa tarde a você, Piotr. Óbvio, o IBGE calcula muito mais coisas. Só citei aqui 3 coisas que a gente sempre traz aqui. São 3 índices que a gente sempre traz com muita frequência aqui. Bom, agora são